Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O conteúdo da aula de biologia de hoje a gente vai falar sobre diversidade ameaçada. Na aula da semana passada, com a professora Jacilda, a gente foi falar sobre poluição, quais os tipos de poluição e como isso interfere tanto no nosso dia a dia, como também na vegetação, né, na fauna e na flora. E hoje a gente vai falar dessa diversidade ameaçada porque através dessa poluição que nós seres humanos causamos, existe toda uma diversidade que sofre as consequências por trás. E é isso que a gente vai falar hoje. Como a gente já sabe, o homem ele é o principal causador, né, dessa perda de diversidade que o nosso planeta tem. Né? A gente tem aí indústrias, carros, lixos que não são reciclados, ou lixos que são jogados de forma incorreta, o descarte desses lixos, enfim, temos inúmeros fatores que contribuem para esse descaso e essa perda da diversidade, seja ela vegetal ou animal. E isso, de certa forma, interfere também no nosso bem-estar, interfere no nosso modo de vida, né, na nossa qualidade de vida. E como é que a gente pode calcular essa perda que a gente vem tendo de diversidade? Né? Como é que alguém chega a essa conclusão de dizer que aconteceu isso? Bem, segundo dados da ONU, aproximadamente cerca de 10-20% né, dessas espécies, sejam elas animais ou vegetais, estarão sendo extremamente ameaçadas de extinção em um futuro bem próximo por conta dessa nossa quantidade exorbitante de poluição que a gente vem jogando no nosso planeta. A gente fala, vou jogar o lixo fora. A gente joga o lixo fora da nossa casa. Aqui da nossa casa. Mas o planeta, ele é a nossa casa. E quando a gente fala que vai jogar o lixo fora, sabe como isso soa um pouco diferente? Tipo, não existe fora, sabe? Aqui o planeta é a nossa casa, não existe fora. Então, se a gente não tiver essa educação, né, essa educação ambiental, a importância de entender a necessidade de uma diversidade ambiental saudável, de uma educação ambiental consciente, nós teremos grandes prejuízos em futuros bem próximos. Aliás, a gente já está tendo esses prejuízos, não é mesmo? Eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente já teve, aliás, a gente continua tendo inúmeros animais que estão sofrendo extinção. Não só animais, como a boa parte da vegetação também. E isso é tudo causa da devastação humana, da ignorância do ser humano em não saber lidar com a natureza, em não saber cuidar, tirar e não repor. Essa questão de entender os recursos renováveis e recursos não renováveis são extremamente importantes para que a gente consiga preservar essa diversidade que está sendo ameaçada. E como é que a gente pode fazer isso melhor? E isso é extremamente importante que a gente, como cidadão, como ser humano, entenda a importância de se entender a educação ambiental, de se entender como fazer as coisas de forma menos prejudicial ao nosso planeta, né, de preservar a nossa biodiversidade, de preservar o ecossistema, porque tudo isso, pessoal, está elencado na nossa vida e no nosso bem-estar. Veja bem, nós vivemos, como eu falei, na nossa casa, a gente fala que vai jogar o lixo fora. Imagine um planeta aqui bem lindo. Eu sou quase um Picasso, um artista. A gente vai jogar o lixo fora.
A gente joga aqui, aí outras cidades jogam lixo aqui, outros países jogam lixo aqui e aqui. E vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais onde jogar este lixo fora. Sabe? Não existe a possibilidade da gente vir pra cá e jogar lixo fora. É uma coisa muito inviável, é fora de cabimento uma coisa dessa. Então, tanto os animais quanto os vegetais e nós também, seres humanos, iremos sofrer as consequências. Talvez não a nossa geração, talvez não a geração dos seus filhos, mas as gerações futuras, que nada tem a ver com os erros que nós estamos cometendo agora. Ou seja, existem milhões de espécies de seres vivos aqui. Milhões, incontáveis. Tipos de plantas, tipos de animais, existem incontáveis. E todas elas têm a sua importância ecológica, todas elas têm a sua importância ambiental. E quando a gente sofre uma perda desse ser vivo, é toda uma cadeia alimentar, todo um sistema, todo um ecossistema, ele vai ser alterado. Lembra daquela história da cadeia alimentar que a gente falou? O quanto é importante cada ser vivo para se realizar aquele ciclo da matéria para acontecer? Então, tudo isso é extremamente importante. A gente tem que dar valor a cada ser vivo, por menor ou aparentemente desprezível que ele seja. E uma coisa que a gente precisa entender, para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando, a biodiversidade, ela é o recurso mais importante que a gente tem no nosso planeta. Tá? É ela que faz todos os ecossistemas, sejam eles aquáticos ou terrestres, funcionarem. E quando a gente fala que essas espécies de seres vivos estão morrendo, não são só uma, duas, três ou quatro. Para vocês terem uma dimensão do que é que eu estou falando, cerca de aproximadamente 5.400 animais estão entrando em extinção neste momento. Cerca de 4.000 espécies de vegetais, espécies diferentes de vegetais, estão entrando em extinção nesse momento. São animais que compõem toda uma cadeia alimentar, todo um ciclo da matéria, e que esse ecossistema ele vai sofrer uma alteração talvez até irreparável. Por mais que a ciência evolua, a tecnologia evolua cada vez mais, não tem como substituir a riqueza da natureza, sabe? Por mais que aquele recurso ele tente ser substituído de forma artificial, a gente já está vendo, já está falando, né? Artificial não dá para fazer uma comparação. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que entender a importância de preservar essa diversidade que está sendo tão ameaçada. E como é que a gente poderia fazer isso? Respeitando a natureza. Eu sei que isso é algo que vocês já ouviram falar muito, mas parece que quanto mais a gente fala, as pessoas ainda não conseguem entender a dimensão e a importância desse tema, não só para a aula de biologia, mas para a vida da gente também. Respeitando a natureza, não jogando lixo de forma incorreta, fazer uma coleta seletiva. Se na sua cidade não tem a coleta seletiva correta, mas faça você, sabe? Cada um fazendo sua parte, é isso que importa. A gente vai mudando as coisas aos poucos, a gente não consegue mudar o mundo inteiro de uma vez. É importante que todo mundo faça sua parte. Quando a gente fala em permanecer nos nossos limites, a gente acha que o planeta ele é infinito, que ele não vai acabar, mas ele, assim como nós, ele tem uma vida. E a gente, o ser humano, está acabando com ela todos os dias. Bem, pessoal, esse é mais um recado de conscientização para vocês. Eu espero que vocês consigam entender o que o texto da atividade da semana 5 quis passar. Eu fiz apenas um resumo do que seria aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato. A gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso. E até semana que vem.